incomodados que se retirem. Nunca uma frase fez tanto sentido para mim. Sou Juliana Amara, psicanalista clínica, e quero falar um pouquinho sobre isso com você. Quantas vezes você já se retirou de um lugar e nem era você que estava incomodado, mas sim incomodando? Já parou para pensar o que tem por trás desse comportamento? Estava refletindo sobre isso e vim aqui só para trazer uma perspectiva diferente a respeito disso para você. Então fique aqui comigo, compartilhe essa live, chame mais pessoas, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com conhecimento. Oi, 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 oi! Deixe-me ver aqui quem já apareceu aqui na live. Juliana, seja bem-vinda. Olha, Regiane. Hoje deu um monte de Juliana. Sejam bem-vindas vocês, hein? Veio para iluminar. Angélica, Selma, Geisa, Fernanda, Josi, Roberto, a Michele já está conosco, Helena, Ana Clara. Seja muito bem-vindo, todos vocês que já estão aqui comigo. Hoje eu quero trazer uma reflexão simples, pequena, mas que vai nos trazer uma ótica diferente. Quem aqui já ouviu o ditado, os incomodados que se retirem? Quem? Coloca aí para mim. Quem já ouviu o ditado, os incomodados que se retirem? Gente, eu já ouvi isso tanto. Principalmente quando aquela pessoa é carrancuda, aquelas pessoas meio tipo Shrek, né? Ou até mesmo uns coléricos, né? Que na posição do seu direito se defendem com essa frase. Pois por mim, os incomodados que se retirem, ou seja, eu estou no meu lugar e pronto, acabou. Até que ponto está certo? Até que ponto nós fazemos isso com consciência do que estamos fazendo? Eu tenho vivido algumas coisas nesses últimos tempos, nesses últimos dias, e que me trouxe uma reflexão muito grande sobre isso. Os incomodados que se retirem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, para gerar já essa reflexão. Quantas vezes, quantos lugares você se retirou? Quantos lugares você saiu, você abriu mão por causa de uma outra pessoa que estava incomodada com a sua presença? Quantas oportunidades você fechou, você abriu mão? Não por causa de você, por às vezes não se sentir, às vezes preparado para aquele lugar, mas porque foi gerado em você, através do outro, uma sensação que aquele lugar não te pertencia. Alguém já passou por isso? Alguém já teve uma situação em que você saiu do lugar porque sentiu que estava incomodando ou que aquele lugar não era o seu lugar? Olha, a Débora está dizendo, só de imaginar que eu poderia estar incomodando, eu já me retiro. Gente, a Débora falou tudo. Exatamente sobre isso. Quantas vezes eu me retiro de um lugar, não por causa de mim, mas por causa do outro, por causa da sensação que o outro gera em mim. Sem eu entender, sem eu ter uma consciência que eu não governo o sentimento do outro, eu não governo o que o outro pensa ou deixou de pensar, eu governo a mim e os meus comportamentos. Gente, os incomodados que se retirem. Você está incomodando e quer se retirar. Que culpa você tem de estar gerando um incômodo numa outra pessoa?
Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que estão perto de você que a sua alegria incomoda, que o seu sorriso incomoda. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer muito para incomodar. Só faça além do que os medíocres fazem. Tem pessoas perto da gente que se incomoda só pelo fato de você estar conquistando algo. Por quê? Porque o seu mover, o seu movimento confronta a paralisia dela. E aí, sabe o que a gente faz? Só de imaginar que a gente está confrontando o outro, só da gente imaginar que eu posso estar incomodando o outro, eu abro mão daquilo que é direito meu. Eu me retiro. Eu abro mão de um lugar que eu conquistei. Meus amados, minhas amadas, nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está acompanhando a live, quantos sonhos, quantos projetos, quantos propósitos que Deus entregou para você e você abre mão por causa do outro. Você já parou para pensar que você poderia estar lá na frente, vivendo algo extraordinário de Deus, mas que você não está vivendo porque preocupou com o que o outro falou, preocupou com o que o outro pensou e se retirou de um lugar que era seu por direito? Já parou para pensar? E como eu disse para vocês, nunca me fez tanto sentido os incomodados que se retirem. Débora, não te julgo. Não te julgo porque por anos e anos da minha vida eu fui assim. Só de eu imaginar que eu poderia estar incomodando, eu já entregava de bandeja. Oi, Anne, que prazer. Ó, tô querendo dar uma turnezinha aí, viu? Uma girada na Europa aí. É capaz de aparecer na Itália. Espanha não tem, acho que eu não vou conseguir ir, mas quem sabe? Lançamento do meu livro, hein? Estamos aí em preparo, várias reuniões. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas vamos lá! Poderia estar lá na frente. Poderia estar vivendo algo extraordinário de Deus. Mas como eu disse, Débora, eu não te julgo. E assim como a Débora, como a Juliana, tem várias pessoas aqui que às vezes não se manifestou, mas que já entregou, já abriu mão de coisas extraordinárias que Deus tinha para sua vida, porque se sentiu de alguma maneira inapropriada naquele local. Se sentiu de alguma maneira desconfortável naquele lugar. Mas por que a gente sente assim? Eis o X da questão. Você precisa entender as suas emoções, você precisa entender a sua história, você precisa compreender. Você precisa entender. Gente, o meu livro, quem é fora do Brasil consegue comprar pela Amazon. Aqui no Brasil, é só me chamar no direct. A equipe vai pegar com você os seus dados, enviar o link de pagamento e a gente consegue enviar para todos os estados do Brasil. E para a glória de Deus, está aí já fora do Brasil também esse livro que veio para acolher pessoas, né? Então vamos lá. Faz sentido para você isso? Por quê? A pergunta é: até quando nós vamos abrir mão daquilo que é direito nosso por causa do sentimento do outro? Até quando eu não vou assumir um lugar que é direito meu, que eu paguei um preço? Ei, peraí, eu não conheço a sua história, mas você sabe o que você pagou, o preço que você pagou para estar onde você está hoje. Como que você vai abrir mão de tudo isso, tudo que você viveu, porque está incomodando
outro. Os incomodados é que se retire. Mas entenda uma coisa. Se você respeita, se você... Vamos falar de uma forma grosseira. Vamos falar de uma forma grosseira, simplória. Se você não quebra princípios, se você respeita hierarquias, princípios, se você paga suas contas, se você cumpre os seus deveres, é direito seu assumir um lugar. É direito seu. Não deixe que roube de você um direito que foi pago um preço. Não deixe que as suas dores falem mais alto do que um direito que é seu. Os incomodados que se retirem. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada. Se você olha ali, quem viu meus stories agora, eu estava aqui vendo meu livro. Esse aqui é a edição internacional. Ele é um pouquinho diferente na questão do acabamento. Vou pegar o outro para vocês. O conteúdo é o mesmo, mas aqui é diferente. Peraí. Ai. Aqui. Ó, esse do Brasil veio mais bonitinho, vernizado, tudo chiquérrimo, ó. Lindo. Folhas brancas, maravilhoso. Tá lindo o livro, gente, eu tô um xodó. O meu livro eu conto meu testemunho? Não é uma biografia. Não conto todo o meu testemunho, tá? É uma parte da minha história. O que eu fiz para sair do lugar da depressão. Esse livro, ele vai falar um pouquinho desse lugar, desse deserto da depressão, a dor que não se fala. Todos nós carregamos dores. Mas por que nós não falamos? Porque não encontramos um lugar de acolhimento para isso. Então esse livro ele conta uma parte da minha história, né? A parte da depressão, como é viver nesse lugar, como é enfrentar julgamentos e como sair desse lugar, tá? Esse livro o foco dele é gerar em nós uma percepção de que a cura inicia quando eu encontro um lugar de acolhimento e não julgamento. Então, para quem lê, vai aprender a enxergar uma mente depressiva, para entender esse lugar, né? Mas também vai entender a importância de procurar esse lugar de acolhimento, porque tem muita gente vivendo esse lugar, mas tem medo. E vai nos ensinar também a gerar esse lugar de acolhimento e não julgamento, porque o processo de cura se inicia neste lugar. Então esse livro tá lindo, eu vou contando experiências minhas, partes da minha história da depressão, quando eu tentei contra a minha vida, e também de alguns depoimentos de pacientes, casos que chegou, né, no meu ambiente terapêutico, e que o início de tudo, do processo de cura deles, foi encontrar em mim esse lugar de acolhimento e não julgamento, tá? Então esse livro vai falar um pouquinho sobre isso e tá incrível, gente. É um livro bacana, não é grande, mas é um livro que você vai viajando assim nesse universo de doença emocional. A gente conseguir entender, né, na ótica de quem está vivendo. Mas veja bem, eu tava aqui lendo, né? Porque às vezes a gente vai no automático. E eu fiz o livro e tal, e eu fico aqui namorando meu neném, né, que nasceu. E aqui eu tava vendo algumas frases. A dor que ninguém vê ainda pode estar esmagando alguém por dentro. Olha que forte isso. A dor que ninguém vê, que pode estar aí dentro de você, pode estar te corroendo, pode estar te amargando, pode estar te esmagando. Por quê? Porque você ainda não conseguiu um lugar de acolhimento. E quando eu estava lendo aqui, né,
uma descrição, uma biografia, na verdade uma descrição da autora. Gente, eu emocionei. Eu emocionei porque eu falei, Deus, uma frase que eu ouvi, Deus não castiga ninguém, Deus prepara alguém. Tudo que nós vivemos é uma preparação para viver o propósito que Deus tem para nossa vida. E hoje eu vou olhando a minha trajetória, gente, eu nunca imaginei chegar a escrever um livro. É algo que eu preciso entender a emoção que eu estou sentindo, elaborar de uma forma positiva para quebrar padrões, para quebrar trilhos neurais que eu vivi a vida inteira. O que você entende? O que você ouve? Para você melhorar uma leitura, você precisa, para melhorar a sua fala, você precisa ler. Presta atenção. A vida inteira eu ouvi que eu não sabia falar. Eu fui criticada por falar errado, não só na gramática, como também por trocar letras. Como que pode, na minha cabeça aqui, uma pessoa que não sabe falar e escrever? Tem coerência? Dentro do padrão normal da sociedade, eu estou fora. Para mim aceitar isso como verdade, eu preciso quebrar padrões neurais que a minha mente já criou. É uma luta, sim, é uma luta constante. Mas eu estou disposta a isso, eu estou pagando um preço para isso. E aí, de repente, alguém chega e te olha torto, alguém julga, e eu vou entregar de bandeja um título que eu paguei um preço por isso? Vocês estão entendendo? É eu olhar e falar, meu Deus, tem uma história sendo construída. É entender que Deus não me castigou me permitindo ficar 22 anos de uma depressão. Deus não me castigou ao ver pessoas quebrando princípios comigo. Deus não me castigou ao passar por certas acusações. Era Deus me forjando para viver uma nova estação. Era Deus me preparando para viver uma nova etapa da minha vida. Era Deus me forjando, fazendo ficar uma casca dura para viver um novo tempo. Você acha que não tem crítica? Tem. Mas quando eu sei que eu sou a guardiã do meu propósito, quando eu sei a voz que me chamou e que me direciona a fazer algo, gente, os incomodados é que se retirem. Tá entendendo? Melhor estar no centro da vontade de Deus do que em outro lugar. Se eu sei qual é a voz que me chamou, Juliana, seu chamado não é para 4 paredes, o seu chamado é para as nações. Qual voz é maior? A dos outros, das pessoas, de quem está incomodado com o meu crescimento? Ou a voz de Deus que me direcionou e que me chamou? Nós precisamos entender qual voz guia a nossa vida. Qual é a voz que está dando direção para nossas vidas? Ei, você é guardiã do seu propósito. É você que ouviu a voz de Deus. Ju, eu não ouvi ainda, então trate de ter relacionamento com Deus. Porque Ele fala até no silêncio. Até no silêncio Deus fala. Mas eu tenho que olhar e emocionar. Não é esperar as pessoas me validar. É eu olhar e falar, meu Deus,
propósito, um sentido. Por que depressão? Depressão é quando a pessoa não acha mais sentido na vida. Quando ela começa a ter um desprazer pela vida. A vida fica no modo automático. E se de 10 pacientes que eu atendo um dia, 8 chega para mim. Eu não sei qual o meu propósito. Ou seja, eu não tenho sentido para a vida. E a vida começa então a ficar monótona. A vida começa então a ficar condicionada ao que o outro pensa ou fala de mim. Se eu estou incomodando ou não. Os incomodados é que se retirem. Se você está cumprindo o propósito, se você está vivendo princípios, se você sabe a voz que te direciona, os incomodados que se retirem, não você. Não você. E entenda, os seus resultados confrontam quem está na paralisia. Quem não faz nada. Você já parou para ver que só critica quem está parado? Quem não está construindo nada? Vocês já perceberam? Por quê? Porque a pessoa que está construindo algo, ela não tem tempo de ficar criticando os outros, não. Ela tem tempo para se autocriticar, para melhorar, para trabalhar mais coisas, para cada dia estar melhor. Ela não está preocupada com a vida dos outros. Então, se tem alguém gastando tempo em te criticar, ei, é sobre ela, não é sobre você. Não pare a sua vida. Não pare. Não saia do lugar que Deus te deu por herança, que é direito. Não entregue a sua autoridade para quem não tem o direito dela. O céu está aí. Eu brinco com as minhas mentoradas. Gente, o céu está aí. E tem lugar para muitas estrelas brilharem. Vai procurar um pedacinho do céu. Vai correr atrás, vai escrever a sua história. Tem lugar demais. Tem gente que acha a constelação, que é a constelação inteira, quer ocupar o mundo inteiro, o céu inteiro. Ei, para com isso. Sabe o que você está dizendo? Da sua insegurança, da sua baixa estima, do seu senso de incapacidade. Por que a gente dá o lugar por outro? Porque a gente não acredita em nós mesmos. E aí você é aquilo que dizem que você é, não o que você sabe que você é. Isso está falando de uma identidade disfuncional. Até que ponto eu preciso me retirar de um lugar? Até que ponto? Quantas coisas nós estamos perdendo porque nós entregamos de bandeja para o outro? Por causa da nossa perspectiva negativa de nós mesmos. Por causa dos trios neurais que a gente tem construído ao nosso respeito ao longo da vida. Ei, Cristo nos libertou para que verdadeiramente nós fôssemos livres. Tá na hora de ser livre. Tá na hora de abrir mão das críticas. Tá na hora de preocupar com o que Deus está pensando a seu respeito. Tá na hora de você ter uma escuta assertiva para ouvir que voz está direcionando a tua vida. E posso te dizer algo? Tem uma coisa que a gente tem dificuldade, é de abrir mão do velho. A gente tem dificuldade de abrir mão até de nós, da nossa versão antiga. Eu tenho uma paciente que ela fala assim comigo, assim, uma cliente, ela fala assim comigo, eu já falei, Ju, se quiser achar a versão antiga da fulana, ela fala o nome, vai ter que voltar lá atrás, porque ela não tá aqui mais não. E se eu fosse a pessoa, não tentava reencarnar ela não, porque não vai dar certo. E é verdade, gente. E é verdade. É você que sabe a sua jornada, a sua caminhada. Os incomodados é que se retirem. Tá cumprindo seus deveres?
invadindo o limite do outro, porque nós não temos direito de invadir o limite do outro. Tá vivendo princípios? Tá cumprindo tudo assim que Deus nos direcionou? Qual é a voz que te guia, que te direciona? Qual é a hierarquia que você deve respeitar? Não abre mão daquilo que Deus te deu. O Senhor te fez para ser livre. Deus te escolheu para que você seja livre e desfrute das promessas que Ele tem para a sua vida. E não é limitada. E não é limitada. Se estão incomodados porque você está vivendo a promessa de Deus, a culpa não é sua. Manda a pessoa brigar com Deus. Eu estou vivendo isso. Se está incomodando o que Deus está fazendo na minha vida, eu não tenho conta com isso. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu tenho consciência que eu estou vivendo a promessa. Vai brigar com Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. E deixa eu te falar, coração pode enganar o homem, coração pode enganar o outro que nos julga, mas a Deus não. E Deus nunca vai quebrar um protocolo. Deus nunca vai cumprir uma promessa em quem não vive princípios. Você vai remar e nadar na praia, morrer na praia. Tem pessoas que estão remando e falam comigo, Ju, não tem resultado. Ju, sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração e a intenção do teu coração não está legal. Fica aqui uma dica. Limpa esse coração, porque Deus conhece. Você pode enganar o homem, mas a Deus não. Os incomodados é que se retire. Isso eu aprendi. Eu não abro mão daquilo que é promessa de Deus para minha vida. Eu não abro mão de viver no centro da vontade de Deus. E às vezes aquilo que eu acho que é até certo, que é bom para mim, não é o que Deus tem. E aí Deus fala comigo, Juliana, tá na hora de mudar de nível. Juliana, tá na hora de mudar de mesa. Juliana, tá na hora de... E aí a gente não faz. Aí sabe o que acontece? Do nada. Acontece algo, quando você vê, você percebe Deus movendo. Vou contar uma experiência para vocês que eu vivi. Sou melancólica é apegada a tudo. Tem dificuldade de viver novos ciclos. Tem dificuldade de abrir mão das coisas, simples coisas, tipo de apagar de uma foto da galeria com medo de um dia querer usar a foto e a foto não tá lá. De jogar fora uma decoração usada porque pode ser que um dia a gente vai usar. E isso vai gerando acúmulos. Não só acúmulos materiais, mas isso fala que também nós temos dificuldade de pôr para fora. Quem me acompanha aqui viu que semana passada eu passei um desafio, um perrengue. Infelizmente, tentaram hackear tanto o meu Instagram quanto também o meu WhatsApp. E eu fiquei 2 dias sem o WhatsApp, correndo atrás, tudo travado, não tinha como nem atender. Gente, quem já passou por isso sabe o tanto que é difícil. E a minha vida profissional estava ali naquele aparelho. E aí, então, fui correndo atrás, tentando ver, mas acabou que, infelizmente, eu consegui pegar o número, manter o número, mas não consegui salvar tudo que tinha no celular, as conversas de WhatsApp. O backup, presta atenção nisso aqui, o backup que foi feito no meu celular salvou 2 anos atrás.
O meu celular, ele voltou há 2 anos atrás. Quando a gente volta e faz a transferência, cadê as minhas mensagens? Vocês podem imaginar o desespero, a tristeza, a agonia que eu fiquei? Gente, eu perdi várias coisas. Eu perdi mensagens importantíssimas. Eu perdi provas de muitas acusações que eu vivi nesses 2 anos. Eu perdi... Vou entregar o ouro aqui não, né? Senão a gente entrega de bandeja. Mas muitas coisas eu perdi. E eu fiquei chateada com aquilo. Falei, Deus, e agora? Não podia ter acontecido. Números de paciente que não salvou, pacientes novos meus, não salvou. Um transtorno, gente. Quem já passou por isso aqui sabe. Um transtorno. E aí, meu celular reiniciou, né? Formatou há 2 anos atrás. E deixa eu te falar, as coisas de Deus não é coincidência. Deus tem propósito em todas as coisas. Tem hora que Deus está nos dando uma estação de verão e nós estamos presas no inverno, na estação de dor. Deus quer mudar o nosso nível, mas a gente tá com o pezinho para trás. Assim como foi lá a mulher de Jó lá. O erro foi ela ficar presa para trás, olhar para trás, enquanto algo novo estava por vir. Mas ela ficou presa e morreu. E aí então, gente, como eu disse para vocês, não foi coincidência. O meu telefone voltou num backup de 2 anos. Com isso, apagou muita coisa que eu, na minha natureza, não apagaria. Eu, no meu natural, não abriria mão. Mas sabe o que eu entendi? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Deus não dá vinho novo, Deus não coloca uma unção nova, Deus não derrama uma alegria nova em odres velhos. Não faz sentido você comprar uma roupa nova para tirar um pedaço do tecido e remendar na outra. Alguém fez isso na vida? Se fizer, tá ficando pirute, daí da cabeça. Ninguém vai comprar uma roupa nova para cortar um pedaço e remendar. É isso que a Bíblia está dizendo. Não faz sentido. Da mesma maneira, não faz sentido Deus colocar uma unção nova se você tem pensamentos velhos, se você tem estrutura velha. Não adianta Deus te entregar algo extraordinário se você não aguenta, não suporta. Quando você vai estudar de forma profunda o que é odre? Odre era uma bolsinha de couro usada para colocar o suco da uva para passar pelo processo de fermentação, para virar vinho. O vinho naquela época não era o álcool adicionado, era esse tempo de curtir dentro da bolsa de couro que inflava na fermentação. Presta atenção nisso aqui. Durante a fermentação do suco da uva, que fazia ele virar o vinho de forma natural, sem adição de álcool, o odre ele dilatava, ele crescia. Então, o couro novo, ele tem essa flexibilidade para inflar quando entrava no processo de fermentação. O odre, o vaso, ele tem um processo de flexibilidade para que o suco da uva entre e passe pelo processo de fermentação para chegar no objetivo final, que era o vinho maravilhoso.
Então a Bíblia vai dizer, como que eu vou colocar um suco de uva para um processo de fermentação se você já está rígido? Porque o couro, depois que ele passa por esse processo, ele vai endurecendo. Então não pode mais colocar suco de uva novo para o processo da fermentação em odre velho, porque ele não tem a mesma flexibilidade. E o que vai acontecer? Quando começar o processo, o odre estoura e se perde todo o vinho. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Ei, escuta uma voz aqui. Deus não vai entregar para você algo grande que é direito seu se você não mudar a sua estrutura. Se você não mudar de fase. Não tem alegria nova, não tem unção nova se você não tiver estrutura. Por quê? Porque entre te perder e te manter, Deus prefere ter você. Entre você estourar e ele te perder porque você não teve estrutura para aquilo que ele te entregou, ele preserva você. Tá fazendo sentido? Tá na hora de ser mais flexíveis. Tá na hora de ser novo. De se permitir ter flexibilidade para que Deus possa renovar o vinho, a alegria, a unção, tempo a tempo, estação a estação. E quando Deus tem um propósito na sua vida, minha amada, meu amado, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Ele está te preparando. Será que você está preparado para desfrutar de tudo aquilo que você tem orado? Será que você tem estrutura para viver tudo aquilo que você tem desejado viver? Pensa aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu, Juliana, por si só, eu não iria pagar. Mas ali tinha coisas que me magoavam muito. Ali naqueles arquivos tinham mensagens de acusação terrível. Tinha julgamento, tinha palavras terríveis, porque vocês não sabem. Às vezes vocês enxergam só o glamour, mas tem um preço que se paga para todo mundo que quer construir um legado. E por muito tempo, várias vezes, eu quis abrir mão daquilo que é direito meu, porque é eu que estou conquistando. Deus está comigo. Deus deu a palavra de direção. E eu quis abrir mão, porque estava incomodando alguém. Quem aí quer viver um novo nível? Tem aí alguém que quer viver um novo nível na sua vida? Tá na hora de abrir mão do velho. Tá na hora de deixar de ter uma estrutura velha. Ser mais flexível. Tem hora, em sabedoria, que é melhor recuar. É uma escolha. Eu escolho de forma consciente me afastar de alguns lugares que me machuca, que gera uma paralisia, de me afastar de lugares que me julgam, porque naquele momento eu não estou preparada para viver aquele ambiente. A minha estrutura é velha e pode explodir e derrubar tudo aquilo que Deus já colocou em mim. Mas quando eu tenho consciência da voz que me guia, do propósito que eu carrego, de que eu não estou quebrando princípio, que eu não estou querendo ser melhor ou maior do que ninguém, eu só quero cumprir o legado que Deus me entregou, porque eu sou guardiã do meu legado, do meu chamado, do meu propósito. Aí não tem quem nos pare. Os incomodados é que se retirem. Tá incomodando ver a Juliana viajar? Tá incomodando ver a Juliana escrever livro? Para de seguir.
de seguir. O pior, e essas que mais criticam, é que fica aqui, muitas vezes com fake. Muitas vezes fica aqui admirando, mas os resultados confrontam a paralisia. Não consegue fazer e critica quem está fazendo. Na grande maioria das vezes. Mas eu estou aqui para te dizer, viva o princípio e desfrute das promessas. Não abre mão daquilo que Deus entregou para você. Não abra mão do chamado que Deus tem para sua vida. Ouça a voz de Deus. Tem uma voz que guia, uma voz de direção. Tem a hierarquia de importância para você. E valide o preço que você já pagou e o preço que foi pago na cruz por você. Herança. A gente pode até escolher não querer receber ela. Herança, eu posso até escolher quem vai receber. Mas legado, eu não tenho escolha. Legado é passado. É impacto gerado. E Deus me entregou um legado, um impacto, uma responsabilidade de gerar um impacto para essa geração. Eu carrego esse legado na minha história de vida. Porque se não fosse isso, Deus não teria me curado. Se não fosse isso, Deus não teria me forjado para viver esse tempo. Se tá ruim, se tá incomodando, briga com Deus. Eu não posso fazer nada e eu não vou parar. Pelo contrário, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Porque eu sou responsável pelo meu chamado, pelo meu legado. E posso te dizer, eu não vou voltar pro lamaçal que Deus me tirou. Eu não vou comprar uma roupa para remendar algo velho em mim. Eu vou viver um novo. Eu vou vestir roupa nova. Eu vou vestir experiências novas. Eu te convido a viver isso. E por que eu emocionei? Porque quando eu fui ler aqui, ó, olha o que tá dizendo. Juliana Mara é psicanalista clínica, palestrante e estudiosa do comportamento humano, dedicada a promover autoconhecimento, saúde emocional e desenvolvimento integral das pessoas. Sua trajetória é marcada pelo propósito da própria dor. Eu não falo da dor dos outros, eu falo da minha. Eu tenho direito de falar de mim e fazer o que eu quiser, que a vida é minha. Sua trajetória é marcada pela transformação da sua própria dor em propósito. Após enfrentar mais de 2 décadas de luta contra a depressão, encontrou o caminho de cura que hoje compartilha com aqueles que cruzam a sua jornada. Esse é o meu legado. Foi para esse tempo que o Senhor transformou a minha vida. Eu sou esperança para a nação. Eu sou esperança por onde o Senhor me levar. Tá com raiva? Fala com Deus. Com uma comunicação sensível. Oh, minha amada, obrigada, lindona, pelo carinho. A Rediana está dizendo, você é maravilhosa, uma pessoa incrível. Amei a sua simplicidade e tivemos um momento na mesa com você, foi incrível. Que bacana. Ó, gente, vai lá, escreve lá no Instagram esses trem para mim ficar vendo depois. Eu gosto de ler, viu? Eu gosto. Olha aqui. Com uma comunicação sensível, acessível e profundamente humana, Juliana aborda temas como saúde mental, relacionamentos,
espiritualidade e inteligência emocional, conduzindo reflexões que unem conhecimento, esperança e experiência. Seu trabalho tem impactado pessoas em diferentes cidades, estados e países. De onde você é? Me conta aí, se eu estou impactando, é isso mesmo aqui. Me conta aí de onde você está me acompanhando. Levando conscientização sobre a importância de cuidar da mente, das emoções e da sua própria história. Ah, tem como emocionar, não tem? A dor que não se fala. A autora convida o leitor a mergulhar nas suas feridas invisíveis da alma. Ó, tem estado aí, ó, Maranhão. Estado de Renato. Ai, Renato, eu quero macarrão, Renato. Tô com saudade, viu? Tem que ir aí. Eu tô indo, viu? Tô indo. Tô chegando. Ai, meu Deus, não, eu até emocionei. A autora convida o leitor a mergulhar nas feridas visíveis da alma, lançando luz sobre aquilo que muitas vezes é silenciado, a nossa dor. As pessoas silenciam a nossa dor. Aonde mais está me acompanhando? Coloca aí, gente. Deixa eu ver. Com sensibilidade e profundidade, mostra que reconhecer a dor é o primeiro passo para ressignificá-la, transformando o sofrimento em aprendizado, força e recomeço. Mais do que o livro, essa obra é um convite. Obrigada, amado. Obrigado. É um convite à coragem. A coragem. Um chamado para olhar para dentro, acolher a própria história e descobrir que mesmo após os capítulos mais difíceis, ainda é possível encontrar cura, reconstrução e uma nova razão para seguir em frente. Tem vida além da dor. Superar não é apagar as feridas, é aprender a caminhar sem deixar que ela defina o seu destino. Os incomodados é que se retirem. Não tá essa parte, não tá no livro, não. É eu dizendo. Gente, é lindo demais! Como não emocionar? Eu sei a minha trajetória. Eu sei de onde eu saí. Eu sei para onde eu estou indo. Nós vamos construir um legado. Eu te convido a construir o seu legado, a sua história. Tem vida além da dor. A sua dor não define o seu destino, mas as suas escolhas sim. Escolha viver o novo. Escolha ser flexível. Escolha abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Eu entendi que tudo que aconteceu na semana passada foi permissão de Deus para que eu possa estar livre. A palavra é essa, para que eu possa estar livre, para desfrutar da unção nova, do tempo novo, do vinho novo que Deus tem. Vinho na Bíblia vai dizer sobre alegria. Tem uma alegria nova chegando na minha vida. E eu quero estar disponível para viver. Tem uma alegria. Tem alguém para receber uma palavra profética agora? Eu quero liberar uma palavra profética nessa segunda-feira para você. Que você esteja disponível para viver o novo de Deus para a sua vida. Que você esteja disponível para o derramar das promessas de Deus para a sua vida. Que você esteja liberada para viver o verdadeiro, quando a palavra diz, vós sois mais do que vitoriosos. Que você possa desfrutar dessa vitória já conquistada nessa semana. Que você faça uma semana vitoriosa na sua vida. A escolha é sua. E o resto, os incomodados é que se retire. Fez sentido para você? Pega essa palavra aí.
Se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, tira um print dessa live. Mande para mais pessoas. Receba essa palavra profética. Nós estamos iniciando essa semana, né? Inicia no domingo, mas aqui, segunda é sempre às vezes tão pesado. Mas que a sua segunda seja leve. Que seja o início de uma decisão de fazer uma semana maravilhosa, extraordinária, uma semana de vitória. Porque a responsabilidade é nossa. Uma semana onde nós vamos viver o novo de Deus para as nossas vidas. E o resto, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal. Amém, Renato. Não, gente, tira um print ali, Renato. Tira um print, Renato. Tira um print. Eu quero isso. Quero postar. Se eu tirar a print, eu travo aqui. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu amo você, Renata. Eu amo a sua família, a sua história. Né? Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por me acolher na sua casa aí. Foi uma temporada incrível o que vivemos aí, né? Só Deus sabe a gratidão que eu tenho pela sua vida, pela vida da sua família, tá? Gente, vambora! Vambora que nós temos uma semana para conquistar. Nós temos uma semana, deixei semana passada para trás, os estresses, e agora já tô focando. Hoje já tive várias reuniões, alinhamento, Deus dando estratégia, tem algumas coisas novas acontecendo, vai ter nações novas, vai ter, ai meu Deus do céu, vai ter estados novos que vão receber a palavra de esperança, a semente de esperança. Deus faz infinitamente mais. Creia nisso e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, que aonde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor te dê por herança, que aonde você colocar as suas mãos, prospere, vá tudo bem, porque há uma palavra liberada sobre a sua vida. Guarda isso no teu coração e vá ser responsável por fazer dessa semana uma semana de vitória. Tamo junto e que Deus abençoe. Curte, comente, compartilhe. Deixa ali o seu comentário. O que foi essa live para você? Beijo!